Olá a todos! Nós vamos apresentar a nossa proposta de atividade na disciplina de Oficina de Compreensão e Produção Oral, sobre gêneros orais. E o título da nossa atividade é Gênero Reportagem: Narrativas de Impacto na Comunidade. Pensando em tornar o aprendizado mais significativo, é necessário adotar, muitas vezes, abordagens que transcendem o ambiente convencional de sala de aula. E essas abordagens devem propiciar uma integração mais estreita entre o conteúdo acadêmico e a realidade vivenciada pelo aluno, com uma forma de estimulá-lo a desenvolver pensamentos críticos e adotar posicionamentos reflexivos em relação à sua comunidade. Pensando em estratégias para potencializar a relevância do aprendizado, nós optamos por desenvolver uma atividade com o gênero oral da reportagem, promovendo assim uma participação mais ativa do aluno e incentivando-o a tomar a iniciativa na expressão de suas ideias. Então, como eu coloquei aqui, as reportagens orais são uma expressão significativa de multiletramento que permite aos alunos desenvolverem informações e narrativas em um formato de mídia importante. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular reconhece a importância do desenvolvimento da competência comunicativa e do aprimoramento das habilidades discursivas do aluno. Então, pensando nisso, nesse contexto, né, a escolha de trabalhar a reportagem como gênero oral em sala de aula, ela parte das diretrizes essenciais dos documentos norteadores da educação brasileira, onde se destaca a importância do desenvolvimento dessas competências comunicativas dos estudantes. E a promoção do multiletramento, que ela envolve ali a capacidade de compreender e utilizar diferentes formas de linguagem e mídia, ela é uma prioridade na Base Nacional Comum Curricular. E o gênero reportagem, ele frequentemente aborda questões do mundo real e tópicos atuais. Então, ele torna o conteúdo mais envolvente e significativo para os estudantes, né? Uma vez que está mais próximo de suas realidades. E essa atividade ela foi pensada para estudantes do ensino básico, do nono ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E o conteúdo ele foi todo projetado considerando as necessidades e o nível de maturidade intelectual desses estudantes. Aqui os nossos objetivos da proposta da atividade. O nosso objetivo geral é desenvolver técnicas de narração, recepção de textos, estratégias de leitura e habilidades de fala, dentre elas a habilidade EF15-LP13, que consiste em identificar finalidades de interação social em diferentes contextos comunicativos, solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências, etc. E a habilidade EF12-LP06, que consiste em planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre eles outros gêneros do campo da vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais em áudio ou vídeo e considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto, a finalidade do texto. E alguns dos nossos objetivos específicos, que são identificar a finalidade do gênero oral reportagem, ler e interpretar textos a partir do gênero reportagem, produzir reportagens no contexto escolar, desenvolver as habilidades de comunicação oral por meio das exposições de ideias ligadas ao tema das reportagens, como a simulação de uma reportagem, apresentando-as conforme cada formato onde elas circulam, áudio, vídeo, e despertar no aluno pensamento crítico e autônomo. Na nossa metodologia, para além de uma produção de texto no gênero reportagem, a abordagem do gênero oral em sala de aula busca desenvolver habilidades comunicativas e cultivar a capacidade dos alunos de ler, interpretar e produzir textos de maneira eficaz por meio deste gênero.
Para o projeto foram feitos 6 planos de aula e eu vou explicar um pouco sobre o que cada um deles se trata. Na primeira aula, o professor fará uma introdução do gênero reportagem e da própria reportagem jornalística, com o intuito de que os alunos possam compreender sobre o que se trata o gênero e como funciona a reportagem dentro do contexto jornalístico, já que ele terá que explicar com mais detalhes sobre a atividade que os alunos farão para a avaliação final, que seria justamente a simulação de uma reportagem, produzida e editada por eles mesmos. Essa aula serve para que os alunos entendam o conceito do gênero e o conceito da própria reportagem jornalística, de fato sendo uma aula introdutória. Na segunda aula, o professor trará alguns exemplos de vídeos de simulação de reportagem já feitas por alunos de outras escolas e que estão disponíveis na plataforma do YouTube. Após a apresentação dos vídeos, ele fará uma discussão com seus alunos sobre o que mais acharam de interessante, o que modificariam e se querem produzir uma atividade como a que viram nos vídeos. Ao final dessa discussão, será apresentado a eles a proposta da atividade de simulação de reportagem. Essa aula serve para que o professor possa analisar se os alunos compreenderam como irá funcionar a dinâmica da atividade que irão produzir. Na terceira aula, a turma será dividida em 5 grupos que constituem 8 integrantes. Após a divisão, será feito um sorteio de 5 temas sugeridos pelo professor sobre questões relevantes e impactantes na vida dos alunos, que se conectam diretamente à realidade do local onde vivem. Mas lembrando que os alunos podem optar por temas que eles irão escolher, desde que possuam a relevância e conexão com a realidade deles. Os 5 temas sugeridos são sobre saúde pública, saneamento básico, transporte público, descarte de lixo e resíduos nas ruas e, por fim, infraestrutura de escolas públicas. Após a divisão dos temas para cada equipe, o professor deve orientar os seus alunos sobre como eles devem coletar informações e dados para elaborar a reportagem que irão produzir, trazendo exemplos de site e fonte de pesquisa, onde eles podem coletar informações sobre o tema que escolheram, sempre deixando claro que os alunos podem buscar outras fontes de pesquisa além dos que foram sugeridos. O professor deve disponibilizar os sites e as fontes sugeridas para os alunos na plataforma do Google Sala de Aula para que eles possam ter acesso posteriormente. Após essas orientações, será aberto um espaço para as equipes tirarem as suas dúvidas com o professor. Essa aula serve para definir com o que cada grupo irá trabalhar. Na quarta aula será trabalhada a orientação para a elaboração de um roteiro que segue a estrutura de uma reportagem. O professor deve, portanto, apresentar um modelo de roteiro juntamente com as instruções nele contidas que devem ser seguidas para a produção de uma reportagem. Esse roteiro deve ser impresso e distribuído para que cada equipe acompanhe as orientações de maneira eficaz. Lembrando que os alunos podem optar por retirarem algumas partes do roteiro caso não queiram utilizá-las na produção da reportagem que farão. O professor deve explicar como funcionam as informações contidas nesse roteiro. Após essa explicação, pode-se abrir um espaço para esclarecer as dúvidas com os alunos. Essa aula serve como base para o início da produção da reportagem dos alunos. A quinta aula será sobre produção e edição de vídeo, onde o professor trará exemplos de 3 aplicativos de fácil manuseio para que os alunos não tenham grandes dificuldades em editar os vídeos da apresentação que farão. Esses aplicativos são o CapCut, InShot e o Canva. O professor deve apresentar vídeos para os seus alunos que expliquem como utilizar os aplicativos e, ao final dessa apresentação, será aberto um espaço para os alunos tirarem as dúvidas restantes que ainda possam ter. Após essa discussão, o professor deverá informar qual tipo de formatação de vídeo que ele quer que os alunos façam para a apresentação. Isso inclui elementos como tamanho das fontes, enquadramento do vídeo, redução de ruído nos áudios e centralização do vídeo. Essa aula serve para que os alunos deem início à produção dos seus vídeos, tendo como base o que já foi mostrado nas demais aulas.
A sexta e última aula é a aula de apresentação dos vídeos de simulação de reportagem que os alunos produziram com base no que aprenderam e com o tema que ficaram. Após as apresentações dos vídeos das equipes, será feita uma roda de conversa com os alunos, na qual eles devem compartilhar suas percepções sobre o processo de produção da atividade que realizaram, quais foram suas dificuldades nesse processo, o que aprenderam, o que mais gostaram na atividade e como eles avaliam a própria evolução enquanto trabalhavam na elaboração da atividade. Espera-se também que eles relatem suas experiências e expressem suas opiniões individuais em relação à apresentação das demais equipes e discorram sobre as lições aprendidas com o trabalho em equipe e ao assistir às produções dos demais. Esses momentos servem para que o professor colete informações mais abrangentes sobre o desempenho e desenvolvimento de cada aluno, considerando não apenas as apresentações, mas também o processo de aprendizado dos alunos. Por fim, o professor poderá oferecer aos alunos suas contribuições e opiniões sobre o trabalho, sendo uma oportunidade para aprofundar mais a compreensão dos alunos acerca das nuances da reportagem e destacar pontos relevantes do desempenho individual e coletivo dos estudantes. Assim, encerram-se as aulas. A avaliação. A avaliação será feita através da participação ativa nas atividades e diálogos em sala de aula. Frequência, contribuição para atividades por meio dos diálogos, compartilhamentos de experiência e cumprimento dos prazos das atividades. E também será feita através do desempenho na montagem e aplicação prática da atividade de simulação de uma reportagem, como foi conduzida a atividade, qualidade dos vídeos da atividade final, consistência do tema e se seguiram o roteiro e trouxeram ideias novas. Considerações finais. Considerando a proposta das metodologias apresentadas, percebe-se que a abordagem do gênero oral da reportagem feita em sala de aula vai além de uma simples produção textual. Ela busca fundamentos na construção de competências que transcendem as habilidades básicas de escrita, preparando os alunos para uma participação ativa na sociedade contemporânea e capacitando a forma de comunicar, de avaliar informações, tornando-os crucial em um mundo cada vez mais interconectado. Ao concluir a elaboração da atividade do gênero oral, percebe-se a complexidade e a importância de desenvolver habilidades comunicativas. A construção deste projeto contribui significativamente para a formação acadêmica, aprimorando não apenas a compreensão do gênero oral, mas também as habilidades pedagógicas, que ampliam nossas perspectivas sobre a importância do ensino da expressão oral, enriquecendo a jornada como estudante e preparando-nos para futuros desafiadores da carreira docente. O projeto pedagógico, ele não busca apenas desenvolver habilidades comunicativas, mas ele traz também a cultivar a capacidade dos alunos de ler, de interpretar, de produzir texto de maneiras eficazes por meio do gênero oral. E neste sentido, a compreensão da finalidade das reportagens é destacar, conhecendo-as como uma forma de comunicação que informam, que analisam, que envolvem o público. A variedade de finalidade das reportagens é explorar desde a simples informação até a promoção de sensibilidade de reflexão crítica. E a prática da comunicação oral é uma abordagem enriquecedora. Ela incentiva os alunos a aprimorar suas habilidades de exposição de ideias de maneira clara e coerente. É essencial para uma formação integral, que, ao trabalhar em equipe e apresentarem suas propostas, suas reportagens, os estudantes eles desenvolvem não apenas competências comunicativas, mas também uma confiança, uma fluência necessária para se expressar de maneira efetiva. E a dimensão crítica do projeto é destacada como fundamental, em que os alunos são estimulados a analisar reportagem
sobre diversas perspectivas, identificando possíveis viés e questionando informações apresentadas. E isso contribui para o cultivo do pensamento crítico, formando cidadãos mais conscientes e reflexíveis, capazes de enfrentar os desafios de uma sociedade complexa. Por fim, o projeto delineado não apenas visa o desenvolvimento de habilidades específicas, mas ele busca preparar os alunos para uma participação ativa e consciente no cenário social. Ele destaca também a importância da comunicação afetiva, na compreensão crítica e principalmente na compreensão oral. Nossas considerações. A construção deste projeto contribuiu significativamente para uma formação acadêmica mais completa, aprimorando não apenas a compreensão do gênero oral, mas também as habilidades pedagógicas. Este processo ampliou nossas perspectivas sobre a importância do ensino da expressão oral, enriquecendo a jornada como estudante e preparando-nos para futuros desafios na carreira docente. Portanto, muito obrigada!